Fala pessoal, excelente noite a todos vocês. Vamos com tudo que essa live de hoje tenho certeza que vocês vão pirar com todo esse conteúdo que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então, se preparem, vai pegar uma água rápida, pega um papel, pega uma caneta, porque tudo que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje talvez vá mudar o contexto da vida de vocês. Real. Tô falando uma pura verdade aqui. Então, respira fundo, desliga a televisão, desliga tudo, absolutamente tudo. E foca 100% no que eu vou falar pra vocês nos próximos 40 minutos. Talvez as decisões que você vai tomar a partir de hoje podem mudar o contexto de um filho que você vai ter daqui a uns anos, ou se você já tem, a educação que você vai dar para esse filho. Muito provavelmente, o que eu partilhar com você aqui hoje e você agir, talvez defina onde você vai estar no próximo ano. Se nesse momento você chegou do plantão, ou se nesse momento você estava atendendo e saiu frustrado pelo que você ganhou naquele atendimento lá, talvez atendendo um convênio que não te paga de forma que você acha justa por tudo que você estudou, talvez as decisões que você vai tomar a partir dessa noite vão te ajudar a tomar coragem. A coragem que te faltou, né? Que talvez por uma forma de construção, né, da sua mentalidade lá na infância tenha impactado na pessoa que se transformou hoje. E, inclusive, você pode mudar o contexto de um filho seu que vai chegar daqui a uns anos e, através das decisões que você vai tomar a partir dessa noite, de tudo que eu vou compartilhar com você hoje nessa live, tá bom? E entender, né, que para chegar lá onde você sonha, vai dar muito trabalho. Mas, se você vai com um roteiro para isso, vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil do que foi para mim. Vai ficar mais fácil do que está sendo para mim hoje, em algumas estratégias que a gente está construindo aí. Tá bom? Então é isso. A live de hoje a gente vai falar exatamente sobre algumas ferramentas, né? Principalmente focada na mentalidade, né? Nós médicos estamos acostumados e acharmos que travou. Gente, tá ouvindo aí ou tá travado? Mônica, me responde aí, tá travado? Tô achando que tá travado a live. Pera aí. Vocês estão me ouvindo normal? A sensação tá travada aqui. Travou não, né? Beleza, valeu, Nádia. Deu a sensação de que estava travado aqui. Enfim. Então hoje essa live a gente vai trabalhar em cima de quatro pilares, tá bom? Esses pilares são muito importantes, como eu estava falando para vocês, né? Antes de achar que tinha travado. Que a gente passa toda a nossa formação, na verdade, nossa formação como pessoa, a nossa formação como médico, a nossa formação como profissional liberal, de que a gente não deve se arriscar, que a gente deve esperar o tempo de maturação, né? Essa é uma frase que eu ouvi de um preceptor que eu admirava muito. Quando eu terminei a residência, ele falou para mim que para mim sair dos plantões, para mim sair do sobreaviso dentro da minha especialidade, eu tinha que esperar pelo menos 10 anos. E depois de 10 anos, se eu tivesse me dedicado muito, talvez eu conseguiria viver sem dar plantões. E olha como é importante, né? Quando a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas olha como é importante você saber questionar o mundo que você vive e entender aonde é que você quer estar daqui a uns anos. Onde é que você quer estar daqui a um ano? Onde é que você quer estar daqui a 2 anos? Onde é que você quer estar quando o seu filho nascer? Qual é o tipo de pai que você quer ser para o seu filho? Qual é o tipo de esposo ou esposa que você quer ser para o seu cônjuge? Qual é o tipo de filho que você quer ser para a sua família, né? E a gente vai falar de algumas coisas sobre isso aqui hoje também, tá bom? Então, para começar, a primeira coisa que eu queria, para iniciar essa live, é falar sobre como a gente romper algumas crenças individuais, né? Eu uso a palavra individual porque às vezes a gente quer colocar a culpa nos pais, a gente quer colocar a culpa no sistema, a gente quer colocar a culpa na medicina, porque o convênio, né? O convênio é o convênio. E eu não sei se vocês que estão me assistindo aqui já pararam. Eu fiz inclusive uma revisão aqui no Google antes de começar essa live. E fontes do IBGE dizem que 77% da população brasileira, elas não têm convênio. E aí eu vejo vários colegas chegar para mim e falar assim: aí você consegue porque você não tá aqui em BH. Porque em BH é só Unimed. Você não consegue em Salvador, não dá porque feira é mais fácil, porque tem vários interiores. Aqui em Salvador quero ver você conseguir. E esses 77% de baianos, ou de soteropolitanos, ou de BH, que estão sem convênio,
vocês acham que eles vão procurar quem? Ah, mas esse povo não paga, esse povo é do SUS. Essas pessoas aí não têm dinheiro para pagar uma consulta particular, não. Quem te disse alguma vez isso? Quem foi que te disse isso? Você já parou para analisar? Então, se alguém te disse isso, eu vou te dizer o contrário. Essas pessoas estão procurando os médicos certos para que elas invistam o dinheiro suado dela para resolver um problema que ela tem de saúde. Então, tira da cabeça de vocês primeiro que não dá para atender um consultório particular porque o convênio, todo mundo é convênio. Então, eu já acabei de quebrar uma primeira crença da noite. 77% dos brasileiros não tem convênio. Não tem convênio. O SUS, ele não consegue dar a demanda que aquela pessoa precisa. O SUS não consegue dar as condições que aqueles pacientes precisam. E antes que você comece a dizer que 77% não consegue pagar uma consulta para você, quem te disse isso? Então eu estou querendo dizer para você que sim, eles querem pagar. Mas eles estão cansados de pagar por um médico que não faz sentido o investimento que ele fez. E você precisa entender que você precisa ser esse médico de referência para esse paciente particular. Para que o dinheiro suado dele faça valer. E eu estou te falando isso porque eu vivo isso todos os dias. Os meus pacientes são comerciantes. O meu paciente é a dona da barraca da feira. O meu paciente é o dono da padaria do bairro. É o dono do supermercado do bairro. E diferente do que vocês acham, eles me pagam e pagam muito bem pelo tratamento comigo. Sabe por quê? Porque eles entenderam que o compromisso que eles esperam de um médico, eu ofereço para ele. Que o respeito e a dignidade de um atendimento que eles sempre sonharam, eu ofereço para eles. E tudo que eles sonharam e não sonharam, eu consigo oferecer para ele. E é por isso que eles me pagam tão bem pelo meu trabalho. Então a primeira crença da noite, né, pra gente pegar nesse primeiro tópico da aula, é você tirar da sua mente esse bloqueio que for implantado dentro da sua cabeça e você deixou ser implantado, de que a maioria dos pacientes da minha cidade tem convênio. E eu acabei de te dizer que dados do IBGE, 77% da população brasileira não tem convênio. Então, olha como é importante, né? Olha como é importante a gente romper essas crenças para que o que eu vou falar, né, ao longo dessa live de hoje faça sentido para você. Para que você não venha com essas crenças limitantes dizendo que é mais fácil para Rafael, que é mais fácil para o meu preceptor. Não. É mais fácil para você entender a regra do jogo para que você crie um plano de ação. E é isso que a gente vai falar aqui ao longo da live hoje. Tá bom? A segunda crença limitante é o que eu comecei a falar. A crença da libertação. Ou seja, tirar da ideia de vocês que se seu preceptor passou 10 anos de sobreaviso e dando plantão, você não precisa passar esses mesmos 10 anos, porque eu não passei. Quem já está assistindo minhas lives aqui, ou quem já me segue há algum tempo, sabe muito bem que eu parei de dar plantão 15 dias antes de começar a entrar no mercado de trabalho. Ou seja, 15 dias antes de terminar a residência eu não dava mais plantão. Por quê? Porque eu criei um plano de ação para isso. Então, tirar a ideia. Meu preceptor passou 10 anos dando plantão. Sobreaviso. Por quê? Porque ele aprendeu com o preceptor dele que todo médico cirurgião vascular que termina, ele precisa, para sobreviver com o vascular, dar plantão. Ele precisa ficar de sobreaviso. Quem te disse isso? E aí, você, por estar num ambiente desse, um ambiente que as suas referências, elas falam isso pra você, o que é que você faz? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai replicar isso no seu mercado de trabalho. E quando você bota essa crença na sua cabeça, você entende que você precisa passar 10 anos replicando a mesma coisa. Mas eu quero te dizer que isso mudou. E eu sou a prova viva disso. E eu acabei de falar pra vocês que 15 dias antes de sair da residência eu não dava mais plantão. Ah, Rafael, é porque o seu pai deve ser de rico, ele pode te patrocinar. É porque teu pai te deu uma clínica. Eu lembro quando eu abri minha clínica, um amigo meu falou que um colega disse que eu tinha uma clínica daquela porque meu pai me bancou. É porque meu pai que me deu aquela clínica. Mal sabe ele quantos quilômetros eu precisei rodar para chegar nessa clínica. A gente vai falar disso também. Tá bom? Então essa crença da libertação é o quê? É você começar a entender que para você gerar uma cartela de clientes, né, como é a palavra que se utilizava antigamente, você pode sim construir essa cartela de clientes. E existem ferramentas para isso. E o mundo digital é uma das ferramentas que você pode utilizar. Mas não é apenas abrir um canal de Instagram, escolher um fotógrafo famoso da cidade, pagar para ele ali R$1.000, R$2.000 para ele tirar uma sequência de fotos bonitas, você assim com o braço, né?
o estetoscópio no pescoço e achando você que vai postar isso lá na internet e os pacientes vão se conectar por conta de uma foto bonita que você tirou. Aí você está enganado. E aí essa crença da libertação, ela começa a validar. Aí você fala assim, porra, eu fiz a foto, velho. Não tô vendo converter. Aí você faz o quê? Desiste. E aí você volta ainda mais... Aí quando você abre aquela porta que você fechou, aí você fica com mais medo ainda de arriscar de novo. Por quê? Porque quando você abre uma porta, é um precipício que vem pela frente. Se tiver alguém que já acessou aquela porta para te orientar e te mostrar o caminho, as dificuldades que você vai ter, as dificuldades que ele precisou romper, e se ele te orientar para você não precisar passar por elas, fica mais fácil. Mas quando você resolve abrir uma nova porta da sua vida, sem uma orientação, limitado a ouvir o que as pessoas que estão na porta lá atrás, que não romperam essa porta, te botar na tua cabeça e criar essas crenças na sua mente de que não dá para você sair logo do plantão, que você precisa ficar 10 anos dando plantão até você conseguir fazer seu consultório, e você vai sem uma estratégia para a internet, esqueça. Você vai se frustrar. E aí você não vai ter o resultado, você não compreende que existe um tempo de maturação para isso, você faz o quê? Volta para o plantão. E de lá você não sai mais nunca. Por quê? Porque o plantão é garantido. O dinheirinho do plantão é fixo, velho. Eu vou arriscar um consultório? Um consultório que não pode dar nada? E as parcelas da casa que eu comprei? E a viagem que eu fiz o semestre passado para a Europa, que eu tô pagando ainda? Como é que fica? Vocês entendem? Que o que falta é governo da sua vida profissional e pessoal? Porque se você não é um bom gestor da sua parte financeira, se você não é um bom gestor da sua carreira, porque você não desenvolveu as competências além da técnica para construir uma carreira de sucesso, você resolve se atrever a ir, né, fazer o que a boiada não faz, e aí faz o quê? Você erra, porque você vai ser um direcionamento, você vai ser uma orientação adequada de alguém que já rompeu aquela barreira, você erra, aí você volta, aí o seu preceptor fala o quê? Tá vendo aí? Eu lhe disse, eu fiquei 10 anos ali. Você quis dar uma de ousadinho e se arriscar, fazer diferente do que eu, que sou seu preceptor, fiz, você faz o quê? Aí você volta com o rabinho entre as pernas e vai ficar ali no plantão pro resto da vida. Então, essa crença limitante da libertação é extremamente importante. Rafael, como é que eu faço para romper isso, cara? Como é que eu faço para romper e sair dessa boiada que fala que o médico tem que sim dar plantão por 10 anos para conseguir, quem sabe, viver só de consultório, se essa é uma escolha minha? Lógico que tem gente que quer ver de sobreaviso, tem gente que quer ver de plantão, tá tudo bem. Mas e para quem não quer, faz o quê? Tem que entender qual é o jogo. Tem que entender quais são as regras do jogo. E para isso, você precisa de um roteiro. Não dá para ir abrir uma porta que você não conhece e ir lá de qualquer jeito. Você pode até fazer como eu fiz, eu abri de qualquer jeito, mas eu tenho sangue no olho. O lombo aqui é grosso. É muita porrada desde 14 anos. Então eu aguento. Será que você aguenta? E aí você não aguenta, você quer dar uma de ousado, pula, e aí quebra, volta com o rabinho entre as pernas, ainda toma chinelada do preceptor. Que vai dizer o quê? Ele disse. Não era para você se arriscar. Todo médico que termina, ele tem que ficar 10 anos dando plantão. Porque isso é o comum. Todo médico tem que ser assim. Mas para aqueles que se destacam, eles rompem essa barreira. Eles não se contentam em passar por tudo aquilo, só porque o preceptor passou. Então, essa crença da libertação é exatamente importante por conta disso. Para isso, você tem que buscar desenvolver as competências que você não conseguiu desenvolver na sua formação. Competência de saber se inserir no mundo digital, saber como é que eu me comunico no mundo digital, como é que eu preparo o meu mundo digital para ser atrativo, qual é o tipo de conteúdo que eu devo fazer para que isso converta seguidores em pacientes, quanto tempo eu preciso esperar para que isso mature. Falei isso na live passada. Hoje os pacientes que pagam um ticket mais alto meu, pela análise de dados que eu venho fazendo nos últimos 6 meses, eles ficam entre 3 e 12 meses ali, ó, se relacionando comigo no Instagram, até tomar a decisão. E aí, para talvez você, né, que ainda tem uma mente ainda pequena em relação a esse tipo de visão, você vai falar assim, mas é muito tempo, cara. É muito tempo para esperar. Mas e quando você... Se aquele dos 6 meses passado vem esse mês, e o desse mês vai daqui a 6 meses, a sua agenda tá rodando. A sua agenda tá rodando o tempo todo. Só que ninguém vai tomar uma decisão se ela chega ali por 6 meses, vai no seu Instagram, por exemplo, só tem postagem sua do fotógrafo, o cara que você pagou. Tem um tipo de conteúdo que você fala uma linguagem que parece que você está mais preocupado em falar o vídeo pro seu colega do que falar pro seu seguidor que vai virar um paciente. Por quê? Porque ninguém te orientou isso.
Aí você resolveu abrir a porta sozinho. E aí vai quebrar a cara. Só que antigamente você não tinha essa oportunidade de ter profissionais que lideram o mercado e estar aqui, por exemplo, fazendo uma live para te mostrar esse caminho, para abrir sua mente, para abrir seu leque de visão, para você ter uma visão menos limitada do que aquela que você foi treinado lá na residência. Antigamente não existia isso. Você viu os médicos que se destacavam, eles eram fechados para ele e você não tinha acesso a essa informação. E hoje você está tendo. O problema é que você não quer parar seu tempo para isso. Você quer assistir a novela esse horário. Você quer ficar jogando videogame. Você quer ficar no Instagram, vendo a vida dos outros. Ao invés de estar se qualificando para poder dar uma vida digna para sua família, uma vida digna para você e um filho que vai vir pela frente. Para ao invés de você, por estar dando plantão todas as noites, e chegar no final de semana, comprar um carro grande e dar para ele, achando que aquilo ali vai resolver o problema. Então isso é importante. Beleza? Então, para romper essas crenças limitantes, você tem que entender algumas variáveis. E saber como é que vai jogar quando abrir aquela porta de acesso para um novo mundo. E aquilo que eu estava falando. Saber como é que se posiciona no digital. Saber como é que você orienta a secretária para quando esse paciente, esse seguidor, foi lá, clicou no link que você colocou, que talvez você nem saiba como é que coloque. E aí você não sabe como é que converte. E aí vamos imaginar que você aprendeu de alguma forma a botar um link lá no seu Instagram. E essa pessoa ligou, mas a secretária da clínica que você trabalha, ela não tem orientação nenhuma. Ela nem sabe que você está atendendo na clínica. Porque você começou nessa semana, você não pisou lá na clínica, você não soube gerar uma forma atrativa para que essa secretária veja valor em você e tenha mais motivação para quando o seu seguidor ligar para a clínica que você trabalha, ela saber como falar, porque ela entende a sua especialidade, mas você nem sabe disso. Você vai começar e nem se tocou disso. Aí as pessoas estão ligando para lá, nem a secretária está sabendo que você vai atender lá. Aí chega no dia da sua consulta, não tem ninguém. Aí você fala, oxe, estou patrocinando, não está convertendo nada. Será? Porque você acha que é só o digital que é o responsável por encher sua agenda. Mas você esquece que a secretária precisa ser treinada. Aí você fala, mas eu não sei como é que treina. Você entende que você tem que desenvolver novas habilidades e competências? Mas você nem sabia disso. E aí você fica naquela zona. Aí provavelmente você está no plantão, com vários colegas que estão 10 anos naquele plantão, se lamentando, né, que não dá para viver de consultório, porque o convênio, os convênios pagam mal. E eu acabei de dizer que 77% da população não tem convênio e está atrás de médicos que gerem confiança para elas tomar a decisão de marcar uma consulta particular. Vocês entendem a quantidade de habilidades e competências que precisam desenvolver para ser destaque na sua especialidade? Aí o paciente chega no consultório, você vai atender, você não sabe como é que encanta, não sabe como é que gera uma conexão desde o momento que abre a porta. Chega lá, você faz uma consulta mal estruturada, o paciente sai lá todo confuso, sem entender nada, não recebe um plano de tratamento, ou se recebe um plano de tratamento desestruturado, que não gera conexão e confiança para ele pagar aquilo ali. E aí você acha que você não sabe precificar, porque você acha que precificar é saber cobrar o valor caro. Será? Será mesmo? Eu recebo todos os dias pacientes que falam assim, doutor, eu não fechei com aquele médico porque eu não senti segurança do médico na hora de apresentar o programa de tratamento. Na verdade, ele nem tinha programa, ele falou que era fazer uma cirurgia, mas não explicou quantas vezes, qual o resultado que ia chegar, quanto é que eu ia precisar pagar, como é que era a minha recuperação, não explicou nada para mim, doutor. Então como é que eu vou pagar esse valor para ele? Hoje eu atendi uma paciente que passou por 5 profissionais. 5 profissionais. Ela tem Unimed, ela passou por 5 profissionais. Os 5 não explicaram nada, fizeram dupla para liberaram. Ela pagou particular para mim, R$ 1.090 numa consulta, saiu de lá decidida a pagar particular um tratamento comigo. Aí esse colega está atendendo Unimed, muito provavelmente ele está atendendo 60 num dia, quer fazer uma consulta de 5 minutos, e aí está reclamando que é a Unimed que é o problema. O problema está nele, que não está entendendo o jogo, que não está entendendo. E ele se torna cada vez mais escravo. Por quê? Porque tem a parcela da casa, porque tem a parcela da viagem que fez, é o carro novo que comprou, é a faculdade de medicina que está pagando da filha, e ele precisa atender cada vez mais rápido. E aí ele é um ciclo vicioso, né? E ele vai se perdendo. Então, é isso que é importante. Mas para isso você precisa ter a mente de entender que não é uma ferramenta que vai te fazer gerar destaque. É um conjunto de competências e habilidades que você precisa desenvolver que você nem imagina, você nem sabia disso. Por quê? Porque você está num ambiente em que as pessoas são igual a você. Estão reclamando do plantão. Está lá no plantão, aquela pessoa, como eu falei, 10 anos de plantão, está lá reclamando que a medicina não presta. E aquele negócio, aquele ambiente vai te contaminando. Vai te contaminando a tal ponto que essa repetição de que a medicina não presta, que os convênios não pagam bem, isso vai te contaminando a tal ponto que você acredita nisso. E aí você entende que a vida é assim mesmo. Você vai ficar desse jeito.
Por quê? Porque se todo mundo lá no plantão tá falando isso, e eu ouço isso todo o plantão, porque eu tô lá 3, 4 vezes dando plantão, você começa a se contaminar a tal ponto que essas crenças vão ficando enraizadas na sua mente e você fala, realmente, a medicina não dá. Ou às vezes, colega, eu vou mudar de especialidade porque essa especialidade não dá. Por quê? Porque é o ambiente que você tá vivendo. É aquele ambiente contaminado, que tá te prendendo ali, criando bloqueios na sua mente e te fazendo acreditar em falácias que essas pessoas frustradas têm. Dou um exemplo muito clássico. Eu falo isso para os alunos, né? Quando eu ensinava na faculdade. Eles falavam assim, qual é ô doutor, a especialidade boa? Eu falei, boa que você gosta. E sempre que você for querer saber mais sobre uma especialidade, não procure os médicos frustrados, procure os médicos que se destacam naquela especialidade. Porque esses sim vão ser referências para te orientar se vale ou não aquilo que você quer. Porque se você vai num frustrado, ele vai dizer que não presta. Então, tem que ter cuidado em quem você ouve. Então, se você... Até o ambiente de plantão, às vezes, você tá, vai te contaminar. Tem um mentorado meu que ele falou isso. Ele tá fazendo um treinamento presencial comigo. E ele falou, quando ele foi falar, né, o valor do investimento, as pessoas falaram, sai pra lá, não dá não. Absurdo esse preço. E ele pagou o tratamento em 6 meses, um treinamento, o valor de um carro portado. E aí? Preços, decisões. Mas por quê? Você não quer nem parar para ouvir de graça. Por quê? Porque tá no plantão se lamentando. A medicina não presta. Em vez de procurar soluções para resolver, né, isso aí, sair dessa bolha e entender por que alguns médicos estão se destacando tanto, ganhando bem, tendo qualidade de vida, você fica naquela bolha. Então, essa é uma crença. A terceira crença é a crença do medo de aparecer. Rafael, tô travado, velho. Não consigo fazer vídeo na internet. Isso não é pra mim. Postei. Eu faço questão de postar o Rafael de 2019 exatamente para vocês entenderem que eu também fui assim. Só que eu resolvi romper a bolha. E quando você rompe a bolha, você entende que é possível. Que o que faz você ficar bom em algo é a repetição progressiva. É você ficar cada dia melhor, cada dia melhor, cada dia melhor, cada dia melhor. E aí você vai pro jogo do progresso. Você vai ficando mais autoconfiante. Tem um mentorado meu, né, que ele mandou mensagem semana passada, falando assim, velho, eu tô com muita dúvida. Por quê? Porque eu tô recebendo muito paciente que não converte. Isso tá me estressando. Eu falei, deixa eu te dar 3 dicas importantes sobre isso. A primeira dica é a seguinte, a taxa de conversão nunca vai ser 100%. Só para vocês entenderem. A minha taxa de conversão de consultas ela é 10% lá na clínica. Minha taxa de conversão de endolaser era 33%, ela caiu para 25%. Por quê, Rafael? Porque eu aumentei 40% do meu valor. Mas essa quantidade de conversão que eu tenho é suficiente para manter minha agenda 100% lotada. Mas você não tem nem essa maturidade, você não entende. Você acha que eu converto 100%. E isso, inclusive, é um termômetro que eu uso. Termômetro para o meu tráfego. Um termômetro para saber a hora de aumentar o preço. Por quê? Porque você não é para todos. Aí ele, segunda objeção dele. Ah, mas eu perco meu tempo. Não, você não está perdendo tempo. Quanto mais você apresenta plano de tratamento, quanto mais você atende paciente, mais histórias você ouve. E aí você vai captar informações de dúvidas para você gerar vídeos no canal digital. Terceira coisa. Aquele paciente, ele foi lá porque ele viu você. E se você gera uma consulta encantadora, uma consulta estruturada, mesmo que ele não consiga, às vezes, pagar um tratamento para você, e você atender de tal forma que ele sai dali encantado, ele vai ser um replicador de você, um fã seu. Quando você compra um Rolex, por exemplo, e o seu colega não pode comprar, mas o fato de ele te ver com o Rolex e te elogiar faz o valor percebido pelo valor que você pagou ficar muito maior. Tem uma paciente que ela passou comigo, ela passou por uma consulta, o investimento foi alto, porque era safena, vários tratamentos, e infelizmente não deu para ela. Ela fez com um médico mais barato, fez cirurgia tradicional, e um dia eu passando pelo shopping, ela pegou e me chamou, falou assim, doutor Rafael, eu quero te dizer que infelizmente eu não consegui fazer com o senhor, né? Porque eu sei que o senhor é diferenciado, eu sei que a tecnologia que o senhor utiliza é uma coisa mais diferenciada, mas mesmo eu não podendo fazer, doutor Rafael, eu estou te indicando para todas as minhas amigas que podem pagar o seu tratamento.
Por quê? Porque o senhor é top. Porque o senhor, para mim, é uma referência nesse segmento. Então é isso. Você precisa criar legiões de fãs. Só que sua mente está tão blindada e bloqueada que você acha que quanto mais estourado você for, mais distante você fica das pessoas. Aí que você se engana. Quanto mais humilde você for com as pessoas, quanto mais relação afetiva você for com as pessoas, mais você se conecta. Mas você não sabe disso. Aprendeu com quem? Lá no plantão, um colega que está se lamentando, que bate 60 fichas de tal convênio, que o convênio paga pouco. Tem um paciente de um convênio que um dia ela foi atender comigo, ela falou assim, doutor Rafael, estou assustada, porque eu passei em um médico e ele falou que eu não tinha direito de fazer pergunta a ele, porque o convênio pagava tão pouco para ele que ela não tinha direito de fazer pergunta. Por quê? Porque você está focado no montante. Se eu atender 60, eu vou ganhar aquele valor que eu ganhava, porque o convênio agora está glosando metade. Mas infelizmente eu tenho uma parcela do carro, do apartamento para pagar, então eu tenho que fazer assim mesmo. E aí de noite tá no plantão reclamando. Que atendeu 60 pacientes, que bateu 60 fichas. Aí depois pergunta por que outras especialidades estão tomando espaço. Entende essas crenças? Aí eu te pergunto, o que é que você vai fazer a partir de agora? Pois bem, e aí a gente entra no segundo tópico. Que é, Rafael, como é que eu faço então para resolver esse problema? E é aquilo que eu falei. São duas coisas importantes. Primeiro, desenvolver as competências necessárias que você ainda não desenvolveu para enxergar esse novo mundo. Segundo, ganhar novas habilidades. Rafael, quais habilidades? Primeira habilidade, saber vender. Rafael, e médico pode vender? Não, o CRM proíbe o médico vender. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você não souber vender a sua consulta, se você não vender seu tratamento, como é que você vai ser médico? Porque você só consegue exercer a medicina a partir do momento que alguém paga por uma consulta para você. Você só consegue exercer a medicina e desenvolver ainda mais suas habilidades técnicas se alguém pagar por um tratamento com você. Então, meu amigo, preste atenção. Minha amiga, você precisa saber vender. Tira essa crença da sua mente de que o médico não pode falar de dinheiro. Por quê? Porque esse bloqueio começou lá na sua infância. Quando você pegou dinheiro, sua mãe vai dizer, solta menino, que dinheiro é sujo. Aí você faz o quê? Desbloqueia. Aí você fica na residência com medo de perguntar ao seu preceptor quanto é que aquele procedimento paga, porque você acha que se você perguntar, ele vai achar que você é mercenário. Aí quando você vai falar de plano, vai falar de dinheiro com o seu paciente, você fica com medo porque o sacerdócio da medicina te impede de falar de dinheiro. Não, meu amigo. O paciente, ele sabe que você precisa cobrar algo por isso. Mas o que ele quer é que você honre com o dinheiro que ele está te pagando, que você cole com ele durante o tratamento e que você coloque ele debaixo do braço se acontecer qualquer inconveniente. Porque nenhum paciente processa médico do nada. A maior dos colegas que eu conheço que foram processados é porque ele abandonou o paciente quando deu complicação. Mas por que você não dá assistência? Porque, infelizmente, você quer dar plantão de noite, você quer sair do plantão às 8 horas, quer dar vai fazer a consulta morto de cansado, e aí você opera o paciente. Eu já vi um tempo, eu estava no centro cirúrgico, um urologista ia operar, o paciente chegou, o paciente tinha comido, quando chegou lá, o paciente tinha comido, o cara estava estressado porque veio do plantão, começou a brigar com o paciente porque o paciente tinha comido, o paciente, doutor, ninguém me falou nada que não podia comer. Por quê? Porque você nem constrói uma estrutura para dar essa assistência e orientação que o paciente precisa, mas também você não quer nem pagar alguém para fazer isso, já que você não pode. Por quê? Porque você não tem tempo para isso. Você está trabalhando o tempo todo. Você não está parando para enxergar os problemas que envolvem o seu ecossistema, a empresa que é você. E aí você entra nesse mesmo ciclo vicioso de lamentação. Sai daquela rotina extenuante de atender não sei quantas consultas por dia, vai para o plantão de noite, no outro dia volta para o consultório e fica levando essa vida. Você entende? Então saber vender é sim uma competência que você precisa desenvolver. Segunda coisa, você tem que ser um bom gestor da sua vida, pessoa física e pessoa jurídica. A maior parte dos médicos que eu vejo 60 anos de idade dando plantão é porque foram incompetentes em gerir o seu dinheiro.
Ah, Rafa, você está me chamando de incompetente? Sim, se você não tem habilidade de gerir, de ser administrador da sua finança, você tem incompetência naquilo. A gente não entende. Quando fala incompetente, parece que eu insulto. Não. Tem coisas que eu sou incompetente. E eu faço o quê? Eu pago alguém que tenha competência para fazer aquilo para mim. Então, o médico, ele precisa aprender a ser um gestor da sua carreira. Ele precisa saber gerir o dinheiro que ele ganha. Por quê? Porque se o médico é um bom vendedor e ganha muito, mas se ele gasta muito, ele continua na pindaíba. Às vezes um médico que ganha menos, mas é um bom administrador, ele consegue enriquecer. E aquele que ganhava muito não enriquece. Por quê? Porque ele viaja para a Europa. Ao invés de pagar um curso para treinar ele, desenvolver novas competências, para que ele saia do plantão, consiga atender menos pacientes, ganhar mais e ter mais tempo para pensar, inclusive para gerir as finanças dele, não. Compra carro, parcela a casa. E é o ciclo, né? Rapaz, se eu der 2 plantões, eu pago a parcela daquela casa. Se eu der mais 2 plantões, eu pago a parcela do carro. Se eu der mais 2 plantões aqui, pegar uma sequência de 15 dias, eu viajo para aquela viagem da Europa. Então, ou seja, ele fica trabalhando para pagar contas. Eu poderia ter feito isso no início, só que eu fiz. Mantive o meu custo de base de sobrevivência baixo e fui pegar toda a grana que eu ganhava e investir em desenvolver novas competências. Fazer treinamentos, desenvolver minha habilidade de vendas, minha habilidade de gestão, minha habilidade técnica, investir em tecnologias. Ou seja, eu fiz o inverso que a maioria faz. Por quê? Porque pela diversidade da minha adolescência e da minha fase adulta inicial, eu desenvolvi competências administrativas. Pela pouca grana que eu tinha. Então, desde pequeno, eu aprendi muito bem a poupar e a gerir bem o que eu ganho. E isso me fez alavancar na minha carreira. Então, ou seja, o meu sucesso não é só porque eu opero bem. Não é só porque eu atendo bem. Não é só porque eu sou bom de marketing. É porque eu sou bom nisso tudo e também sou um bom gestor da minha finança. E o médico, infelizmente, ele não tem essa habilidade. E ele não tem nem essa visão de enxergar isso. Por quê? Porque ele olha para o lado, ele termina a residência, ele vê um colega com a BMW, outro com a Mercedes, outro compra um apartamento, sei aonde. Ele quer, eu quero fazer igual. Eu até citei isso. Quando eu terminei, 3 colegas meus, antes de receber o diploma, um já estava com S10, o outro com Corolla e o outro com Veloster. Aí eu me perguntei, rapaz, o cara nem ganhou o dinheiro, ele já está se endividando antes de ganhar. Por quê? Porque é uma pressão social que ele tem. Porque o colega dele comprou, ele quer comprar também. Então, desenvolver a competência administrativa, pessoa física e jurídica, é também uma das habilidades que o médico que quer ter sucesso precisa desenvolver. Terceira coisa, monetizar a sua energia. Ou seja, saber aonde vale a pena gastar a energia. E para isso você precisa entender o seu mercado. Eu conheço vários colegas que não sabem quanto paga pelo aquele exame no convênio. Ele não sabe qual é a diferença dos valores que cada convênio paga por determinado exame. Ele não sabe quanto é a cirurgia de cada convênio. Ele não entende de glosa, ele não entende nada. E ele atende convênio. Ou seja, ele às vezes está depositando energia em determinado trabalho que se ele parasse ali e atendesse 3 pacientes, por exemplo, de determinado convênio, seria mais rentável para ele e melhoraria a percepção de valor daqueles pacientes de convênio em relação a ele. Mas ele não para analisar isso. Por quê? Porque ele não sabe entender a competência administrativa pessoa jurídica dele. E aí ele acaba depositando energia em um lugar que não vale a pena, fica frustrado. E aí segue aquele ciclo vicioso das crenças limitantes dos colegas que estão 10 anos no plantão, daqueles colegas que ficam reclamando que o convênio não tem espaço porque tudo é convênio. E eu já falei aqui no início e vou falar de novo. 77% da população brasileira não tem convênio. Ou seja, quem vai dar assistência a esses 77% da população brasileira? Então, olha como essas habilidades são importantes. Olha como desenvolver essas competências vai te fazer chegar aonde você quis chegar. Onde você sempre sonhou em chegar. E aí, é o que eu sempre uso uma palavra que eu chamo de gestão sobre riqueza. Rafael, o que é isso? É você saber que existem alguns pilares, vamos usar aqui, como ministérios da sua vida. Para você ter governo sobre suas decisões, para você ter governo sobre as suas ações, você precisa controlar os ministérios da sua vida. O Ministério da Finança, como eu falei, o Ministério da Saúde, o Ministério da sua família. E aí o que acontece?
você não cuida do seu corpo, aí você é um cardiologista que é obeso e fuma. Qual é a percepção que o seu paciente está tendo de você? Aí você está ali estressado. Por quê? Porque você come mal, você não se exercita, ou seja, você não consegue performar como pessoa física e, por consequência, você vai ser baixa performance também no atendimento. Você está estressado, você está todo inflamado, o seu cérebro não funciona direito, porque ele está cheio de porcaria que você come ao longo do seu dia, e isso faz o quê? Impactar diretamente no seu desempenho profissional. Segunda coisa, o Ministério do Dinheiro, como eu falei. Ou seja, você não consegue gerir suas finanças. Você ganha muito e gasta muito. Então você vai ser sempre um escravo do seu trabalho. Ou seja, você não vai se permitir ir invertendo a ordem. Ou seja, ganhar cada vez mais e trabalhar cada vez menos. Por quê? Porque existe uma fase. Existe uma fase de desequilíbrio, onde você vai precisar trabalhar muito, e uma fase que você vai reequilibrando isso. Mas ninguém nunca te ensinou isso. O meio que você vive é totalmente avesso a isso. Eles não têm nem competência. Então, olha como é importante você saber o meio que você respira, o ambiente que você convive, o tipo de colega que está te dando conselho. Como eu te falei, você está lá no plantão com um cara que está dando 10 anos de plantão, ele vai dizer que a medicina não presta, que tem que ficar no plantão mesmo, porque o plantão é garantido. O plantão, faça chuva, faça sol, vai pingar na sua conta. Você vai arriscar ir para o consultório se os pacientes são tudo convênio e não quer pagar pelo tratamento. Repito mais uma vez, 77% da população brasileira não tem convênio. E aí, entra uma coisa extremamente importante, né? Quando a gente entra nesse quesito família, que é isso aqui, ó. E olha como é importante, né? O que os nossos filhos vão ser no futuro depende diretamente da nossa presença e da nossa competência para desenvolver o caráter, a personalidade, as crenças e romper algumas crenças limitantes. E essa foto ela é muito emblemática, porque isso aconteceu por quê? Eu levei meu filho no parque e essa escorregadeira é muito alta. E quando ele subiu lá, ele ficou com muito medo, não quis descer. Até postei isso no meu Instagram, pessoal. E aí é o seguinte, assim que ele desceu, eu conversei com ele, expliquei a ele, né, o porquê do medo, que o medo existe, mas o medo não pode paralisar ele. E assim, a gente conversou por uns 10 minutos e ele me prometeu que a gente iria outro dia e ele desceria sem medo. E esse foi o dia que ele conseguiu descer sem ter medo. E depois disso aí, destravou. Nesse mesmo dia ele me fez subir 25 vezes essa escorregadeira. Aí eu te pergunto, em toda vez que seu filho passar por um medo e você não estiver perto dele, você acha que quantas crenças limitantes vão ser implantadas na vida dele? Se toda vez que seu filho precisar de um conselho de crescimento, mas você está lá no plantão, ou você está batendo aquelas 60 fichas daquele convênio, quantas crenças limitantes você vai estar construindo na vida do seu filho por uma falta de decisão e por uma falta de governo da sua vida? Quantas vezes você vai ver o seu filho, você chegar em casa, ele está dormindo, você sai, ele está dormindo, e você não tem contato para entender o que é que está acontecendo, quais são as angústias que ele tem, quais são os desafios que ele não está conseguindo superar, porque infelizmente você não janta em casa. Quantas vezes o seu filho vai almoçar sozinho, ou vai tomar café sozinho porque você já saiu cedo para o plantão, ou vai chegar na janta e ele não vai jantar com você porque você chegou mais tarde do trabalho. Aí você fala, mas a vida de médico é assim. Quem te disse isso? Quem te disse isso? Foi teu preceptor? Foi aquele colega frustrado lá do plantão que você dá? Então, olha como é importante o quanto as suas decisões vão mudar o contexto de um filho que você botou no mundo. Porque quando a gente bota um filho no mundo, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E se eu não tivesse presente na vida dele naquele dia ali, talvez um simples medo de descer na escorregadeira vai gerar um menino medroso lá na frente, que vai ficar sobre a saia do pai, como a gente vê a maior parte dos filhos de médico. Que o pai trabalha pra caramba e o filho fica lá, sustentado por ele a vida toda. Eu conheço vários casos assim. Por quê? Porque nas horas que aquela criança precisava da presença do pai ou da mãe para ajudar ele a ser uma pessoa de caráter, para ser uma pessoa com autoconfiança, o pai estava dando plantão. O pai estava ralando para pagar aquela mansão lá da praia. O pai estava ralando para dar aquela viagem para a Europa para a família. Mas o que teu filho precisa não é da Europa. O teu filho precisa não é da casa da praia. Ele precisa da sua presença.
Para nos momentos que ele tiver frustração e tiver medo, você tá lá para incentivar a ele ser uma pessoa mais autoconfiante, para ser uma criança de caráter. Mas o que? Você não entende esse jogo. E aí o que você faz? Você fica naquele ciclo vicioso. E aí a gente entra em um outro tópico importante, que é a ambiência. Eu tenho falado muito disso, né? Minhas lives lá do meu Instagram pessoal, eu falo muito de ambiente. E o ambiente, ele é extremamente importante. Por quê? Porque se a gente não escolhe o ambiente que a gente convive, se a gente não escolhe as pessoas que a gente convive, isso pode impactar diretamente na nossa vida. Por quê, Rafael? Porque, vou te dar um exemplo prático. Imagine que você quer ter uma vida fitness, né? Você quer malhar, mas os seus colegas todos não têm vida fitness. Você acha que a chance de você se sabotar nesse percurso é alta ou baixa? E aí você fala o quê? Velho, vamos comer a pizza. Então, se você quer ir para um outro nível da medicina, se você quer ter uma vida que você acha que era possível dentro da medicina, passe a conviver com pessoas que estão acessando esse outro nível. Porque se você continuar naquele ambiente de plantão, daquelas pessoas que têm 10 anos ali se lamentando, elas vão te ancorar naquilo e você vai ficar com a crença enraizada por repetição de padrão. Se você quer sair do plantão, vá ver com que pessoas que não estão dando plantão fizeram. Modela essas pessoas. Tem acesso a essas pessoas. Se você não tem acesso direto, paga para elas. Paga. Assim eu fiz. Eu pago para as pessoas. Quando eu quero ter contato com uma pessoa que eu não tenho acesso, eu vou lá e pago para ela. Pago para ter acesso a ela. Por quê? Porque isso vai me ajudar. Mas você fala aqui, não, é caro. Mas para uma viagem para a Europa de 40, 50 mil você paga. Mas para investir 50 mil na sua carreira, que vai proporcionar ao seu filho desenvolver um caráter, que vai proporcionar a você almoçar, jantar, tomar café com sua família, conseguir malhar todos os dias, conseguir dormir bem em casa com sua família, aí para você é caro. Mas para ir para uma viagem de Europa, para comprar um carro importado, aí você consegue. Aí vale a pena. Para mostrar pro colega. Chega lá, porra, BMW. Postei uma foto dessa, acho que na primeira live minha. Quando eu era residente, eu tava de plantão no HGE em Salvador. Sábado à noite. E aí eu fui pegar uma coisa no meu carro. Aí eu vi lá um Audi A7. A7. Que era de um plantonista. E o plantão do HGE na época pagava R$677. Aí eu me fiz uma pergunta naquele dia. Eu falei assim, como é que uma pessoa que tem um Audi A7 tá dando um plantão em pleno sábado à noite para ganhar R$677? Por quê? Porque ele precisa dar plantão todo dia para pagar as parcelas daquele carro para mostrar para uma pessoa que não tá nem aí para ele que ele é o melhor. Ao invés de ter um carro mais barato e tá o sábado às vezes com a namorada, ou com o filho, ou com a família. Então tira da mente de vocês de querer ficar mostrando para os outros algo que você não tem para uma pessoa que não tá nem aí para você. Por quê? Porque o seu ambiente te contamina isso. Porque a galera que você convive tem BMW, tem Mercedes, mora num apartamento de cobertura. Aí o que é que você faz? Para mostrar que você é assim também, você vai se endivida todo. E fica nesse ciclo vicioso. Reclamando do plantão, reclamando do convênio. Então olha como é importante você acessar as pessoas corretas. Escolher o ambiente adequado. Mas fazer o quê, né? É muito difícil. Tenha certeza. Tá aqui, ó. Essa é uma foto de quando eu tava lá rodando o trecho. Rodava em média 10 mil quilômetros por mês. E essa aí é uma foto na região da Chapada Diamantina da minha irmã. E ali era a mulher que a gente dormia na casa dela. 11 horas da noite. Terminei de atender. Para chegar aonde eu cheguei, eu precisei passar por essa arrebentação aí. Nessa viagem eu rodava mais ou menos 1.700 quilômetros. Nessa viagenzinha aí. Mas, isso fazia parte da jornada. Eu sabia que eu precisava disso para gerar fundos para chegar aonde eu cheguei. Para montar a clínica que eu tenho hoje. Então, para tudo tem um preço. Mas existe uma diferença entre você pagar um preço que vai te acessar a um nível de vida que você quer.
E existe um preço de ficar fazendo a mesma coisa todos os anos para chegar em um lugar que as pessoas que estão ao seu redor querem. E aí? Qual o preço que você quer pagar? Então, entenda que você precisa tomar decisões importantes para colher resultados que você sonha. Não dá para manter o mesmo comportamento que você tem agora se você quer acessar um outro nível. Se você quer acessar um outro nível, você tem que entender o seguinte. Você tem que escolher os ambientes que você convive. Você tem que escolher as pessoas que você ouve e pede conselho. E às vezes, se você não tem essas pessoas, o conselho tem que partir de você. Se você não tem estrutura e nunca parou para pensar aonde você quer estar, como você quer viver, como você quer criar seus filhos, você vai ser mais um médico que está aí no mercado sofrendo e se lamentando. E só te digo, vai piorar. Vai piorar, porque mais e mais médicos estão sendo lançados no mercado, a desvalorização vai ficar cada vez maior, e o médico que não entendeu o jogo dos líderes vai ser mais uma vítima desse sistema aí. Mas os que entendem vão sempre nadar de braçada. Por quê? Porque 77% da população brasileira não tem convênio. E essas pessoas estão em busca dos médicos certos que honrem com o dinheiro suado delas para resolver um problema que ela tem. Mas você, ao invés de procurar entender quais são os problemas dos seus pacientes para resolver, você está focando nos seus problemas de se lamentar. Dizer que o mercado não está bom, que está cheio de médico, que os pacientes não te valorizam. Se o Rafael de 2019 perguntasse para o Rafael de 2013 o quanto ele cobra por um tratamento, o Rafael de 2019 ia dizer que era mentira, que era impossível. Às vezes nem eu acredito nisso. Mas, quando a gente faz o certo, constrói um relacionamento adequado e impacta a vida do paciente de tal modo que gere uma transformação na mente dele, eles vão te pagar. Eles vão te pagar bem por isso. E esse é o grande jogo dos médicos que lideram. Pois bem, e Rafael, mais arriscado, velho, eu não vou cair pra dentro disso não. O meu plantãozinho certo, eu tenho lá PJ, carteira assinada lá no estado, para correr um risco de abrir uma clínica ou de trabalhar numa clínica particular sem ter atendimento. Dentro do Método VXR, a gente tem uma aula em que a gente fala da construção de carreira, né? E eu vou compartilhar um pouco disso com vocês. O que acontece? Eu sempre falo o seguinte. O médico que está terminando a residência, o que é que ele precisa entender? Ele tem que construir, em paralelo, duas carreiras. Uma carreira onde ele vai sobreviver, talvez possa ser o plantão, e uma carreira onde ele vai construir a metodologia ideal de vida. Ou seja, atender com hora marcada, atender um número mais específico de pacientes, cobrar um preço mais diferenciado. E você vai entender o seguinte, que enquanto esse aqui, que é o lugar ideal, ele não gera rentabilização, você precisa sobreviver com esse. Mas você tem que entender que lá na frente isso vai cruzar e isso vai deixar de existir. É o que eu fiz. Eu rodava 10 mil quilômetros por mês para conseguir rentabilizar, para sobreviver, para investir nas capacitações que eu precisava capacitar por ter incompetência naquele momento, para desenvolver competências adequadas, e segundo, para construir minha clínica. Ponto. Entendi esse processo, dei um prazo para isso de 2 anos e dei tração e ação. E aí o que eu fiz? Trabalhava muito para arrecadar dinheiro, para investir em capacitação, qualificação e comprar maquinário, comprar tecnologia e montar minha clínica. E ao mesmo tempo desenvolver as habilidades que iam aumentar a minha visibilidade, que é através do canal digital. Que eu vejo muitos colegas falando assim, mas não invista no canal digital não, primeiro você tem que fazer o seu nome, fazer... Não, meu amigo, esquina uma coisa. O seu canal digital ele não vai crescer de uma hora para outra. E hoje, então, é mais difícil ainda. Então, ou seja, entrar no mundo digital hoje é extremamente mais difícil do que em 2019. Então, por isso que hoje, para quem quer entrar, precisa já saber quais são as competências. Como é que eu me comunico? Como é que eu gero uma linguagem intencional? Qual é a estratégia de montar um Instagram bem feito? Qual é o tipo de vídeo que eu devo fazer no YouTube? Por onde começar? Só no Instagram? Ou eu começo no Instagram, TikTok, tudo logo de vez? Então, você precisa saber essas competências. Ou seja, você precisa ter acesso a essas informações. Para isso, você tem que escolher os ambientes certos, escolher as pessoas certas. E, claro, essas pessoas não vão te dar de graça isso. Esquece. Como eu te falei,
Quando eu quero desenvolver uma competência específica, hoje eu vou lá e pago para aquela pessoa. Escolho quem é a pessoa referência naquilo e vou lá e pago para ela. O problema é que você não quer gastar dinheiro com isso. Você quer gastar dinheiro com a viagem da Europa. Você quer gastar dinheiro com a BMW. Você quer gastar dinheiro com a festa do final de semana. Você quer gastar dinheiro esbanjando com seus colegas naquela boate cara. Mas para investir na sua carreira, não, é caro. E aí por isso que você continua sendo escravo dessa medicina de plantão, dessa medicina de convênio. E fica nesse ciclo vicioso. E o pior ainda, quando você está contaminado por pessoas que também estão no mesmo nível de contaminação seu, como eu falei, a repetição de crenças, ela gera um bloqueio na sua mente e gera uma crença limitante de você acreditar naquilo. Se você repete o tempo inteiro que o convênio paga mal, se você repete o tempo inteiro que o plantão é a garantia, você começa a acreditar naquilo. Para quem que acredita aí em Deus, né? Tem uma passagem da Bíblia que é quando Moisés decide pegar o pessoal de Israel e tirar de lá. E aí, dentro da Bíblia, ele fala o seguinte: Deus faz um chamado para Moisés e fala assim: Moisés, saia daí. Aí Deus, para onde? Ele, saia. Aí Deus desaparece. Aí Moisés fala: meu Deus do céu, eu vou sair para onde? Deus mandou sair, mas eu vou sair para onde? Saia. O que é que Deus quis dizer ali? Saia daí. Saia do plantão. Saia desse ambiente que está te contaminando. Para onde? Não sei. Raciocina. É assim que eu fiz. Quando um preceptor meu falou que eu tinha que dar plantão por 10 anos, que eu precisava ficar de sobreviver 10 anos sobre aviso, eu falei, não vou ficar aí, vou sair dali. Para onde? Não sei, meu irmão. Comecei a olhar para o ambiente. Comecei a olhar para os cantos e achar possibilidades e oportunidades que me tirassem daquele lugar. A mesma coisa, está lá na Bíblia. Moisés, saia. Quando Moisés pega o pessoal de Israel e abre lá, né, o Mar Vermelho, as pessoas ficaram com medo. Claro, sair da zona de conforto dá medo. E é por isso que poucas pessoas se destacam. Porque poucas pessoas resolvem sair da zona de conforto. Poucas pessoas resolvem sair daquele ambiente que está ali te limitando o seu crescimento. Poucas pessoas têm, né, a coragem de sair dali e cair para dentro. Poucas pessoas não aguentam segurar a onda até a coisa maturar. Por quê? Porque não tem uma orientação. Ela não entende. Mas tem horas que você tem que romper essa barreira e sair. Porque para onde não sei, velho. Acha a possibilidade, mas sai dali. Que aquele ambiente está te contaminando. Aquele ambiente está te impedindo de crescer. Aí, mais uma vez, tem que ser estratégico. Qual é o ambiente que pode me levar para o próximo nível? Quais são as pessoas que vão me ajudar a ir para o próximo nível? Qual é a pessoa que já acessou aquele nível? Cola nela. Paga para ela. Como eu falei. Nos últimos 3 meses eu viajei para fazer vários cursos. Por quê? Porque eu preciso desenvolver novas competências. Para determinados pontos que eu não tenho competência. Paguei. Teve um curso 30 mil, outro 40 mil. Pago mesmo. Porque essas pessoas vão me dar o acesso que eu quero ter. E quanto melhor a pessoa, mais caro ela vai te cobrar. Esquece. O problema é que se você quer, ou você quer de graça, ou você quer bem barato. O barato não vai rolar. O paciente que paga o meu tratamento hoje, ele sabe. É caro? É. O investimento é alto? É. Mas ele sabe que vale. Pergunte para qualquer paciente meu, valeu a pena? Ele vai falar, valeu. E pagaria novamente. Por isso que eu atendo paciente do Brasil todo. Por quê? Porque eu achei os problemas dos meus pacientes, achei a solução para isso, ainda dei uma pitadinha de uma experiência fantástica. Aí, acabou. A fórmula do sucesso. E a grande questão é que eu não paro. Eu acho novas ideias o tempo inteiro. Por isso que cada vez vai ficando cada vez mais distante. Existe hoje aqui na Bahia eu e os outros. Os meus valores, eu acho que é tão distante que eu acho que até... Teve uma vez que um paciente meu chegou para um médico e ele falou assim, não, vai nesse médico mesmo, porque isso aqui eu não faço não. Por quê? Porque o plano de tratamento meu é estruturado, todo arrumado, a forma como eu apresento é totalmente diferenciada. Então, assim, às vezes até o colega fica com vergonha. Ele fala, não, vai nesse médico, pode ir nesse médico. Um vascular falou isso pro paciente, o paciente me contando. Mas por quê? Porque ele não quer desenvolver essas competências. Ao invés de ter uma humildade, falar assim, não, velho, eu quero fazer um treinamento com você para desenvolver essas competências. Não, ou não. Por quê? Porque as pessoas não aceitam saber que você saiu do mesmo lugar que ela e você atingiu um nível que elas não conseguiram. O que elas fazem? Ficam com raiva. Até um dia que elas vão ter que pagar. Só que a diferença é que lá na frente vai ficar muito mais caro. Por exemplo, a minha mentoria custava X há 12 meses atrás. Agora custa 2,5x. Claro. Tenho novas competências. Fiz vários cursos de lá pra cá. Meus valores aumentaram nos últimos 30 dias 40%. Como é que eu vou cobrar o mesmo preço? E cada vez vai ficar mais caro. E aí, ou seja, quanto mais você demora, mais difícil vai ficar para você. Por quê? Porque o meu tempo vai ficar cada vez mais valioso. Preço, ambiente,
Lembra de Moisés. Sai daí. Sai desse lugar. Porque se você ficar nesse lugar ouvindo essas pessoas, você não vai prosperar. E isso é muito importante. E aí, a gente entra para o último tópico da nossa live, pra gente acabar, tem quase 1 hora aí. Que é o quê? É como é que eu faço uma visão de escalada, Rafael? Como é que eu consigo escalar a minha carreira de tal modo que eu consiga chegar no nível que eu quero? Poder acessar o meu filho, poder almoçar, jantar e tomar café na minha casa, poder ter o final de semana livre. Por que a profissão médica não tem final de semana livre? Por quê? Porque a gente não sabe ser um bom gestor da nossa carreira. Botamos na cabeça da gente que a vida da gente é assim mesmo. Que a vida de médico é assim. O médico não toma café em casa, o médico não almoça em casa, o médico não dorme em casa, final de semana o médico tem que trabalhar. Quem te disse isso? O ambiente que você está vivendo. Está respirando no lugar errado. Aprende a respirar no lugar certo. Aprende a ouvir as pessoas que não têm essa vida. Quarta-feira de tarde eu não trabalho. Toda quarta. Na verdade, 3 quartas, porque 1 quarta eu dou mentoria. Segunda de 15 em 15 já não trabalho. Não dou plantão. Tomo café em casa, almoço em casa, janto em casa, meio-dia eu paro para meditar, paro para dormir, malho todos os dias. Levo meu filho no final de semana para andar no parque. Levo meu filho para a escola e todo dia eu estou participando da formação do caráter dele. Todo dia eu ensino uma coisa a ele. Por quê? Porque é minha obrigação. Se eu coloquei ele no mundo, eu tenho que fazer com que ele seja melhor do que eu fui. Que ele não cometa os mesmos erros que eu cometi na minha vida. Isso faz sentido. Trabalhar e ganhar bem para isso. E não para ser um escravo. Escravo da BMW, escravo da Mercedes, escravo da casa, escravo da viagem. E querer tapar esse buraco, às vezes, com o filho, dando um presente caro para ele. E aí você vai pegar seu filho com 30, 40 anos, dependendo de você em casa. Por quê? Porque na hora que você precisava estar presente para desenvolver as competências, para dar autonomia, para liberar ele para o mundo, você estava fazendo o quê? Trabalhando. Para mostrar para os outros que não tem nada a ver com você, o que você não tem, e aí você quer pagar um preço da sua vida para mostrar para os outros. Então, para você fazer escalada na sua vida, é igual uma semente. Quando a gente pega uma semente e coloca numa terra, essa semente ela pode frutificar ou não frutificar. Ela pode frutificar mais rápido ou mais devagar. Isso vai depender de quê? De você regar com água, de você adubar aquela terra, de você colocar uma iluminação adequada para isso. Então, só você sendo uma semente, você sendo um médico, mas se você não escolhe os ambientes, se você não busca desenvolver as competências que você precisa para estar naquele nível, se você não fica perto das pessoas que já estão acessando aquele nível, não adianta nada. Você vai ser mais um bom profissional frustrado no mercado. Aquela história, né? Foi tão estudioso na faculdade, não sei por que não deu certo. Por quê? Porque você acha que a competência técnica é o suficiente. Esquece isso. Esquece. Isso é uma obrigação para você. Você é obrigado. Se você quer competir no mercado, você tem que ser bom tecnicamente. Mas ser bom tecnicamente não é mais o suficiente para você ter uma qualidade de vida que você sonha em ter. Você precisa ser um bom gestor do seu consultório. Você precisa coordenar as secretárias da clínica que você trabalha. Você precisa estar no digital de uma forma estratégica e não mais uma forma de botar lá aquela foto que o fotógrafo fez. Ou fazer aquele vídeo que ninguém entende nada. Só o seu colega que fez da sua área entende. O seu paciente não entende nada. Engraçado, né? A gente quer fazer um vídeo, mas a gente está preocupado com o que o colega vai achar. Esquece o teu colega. Foca no teu paciente. Foca no teu seguidor. Dona Maria, dona do comércio, que está doida para ir num profissional que ela precisa. Então ela vai... Vou dar um exemplo. Olha como isso é doido, né? Hoje eu estava conversando com uma paciente minha e aí eu estava conversando sobre o procedimento dermatológico com ela, né? Que ela está fazendo com uma das dermatologistas lá da clínica. E aí, só na conversa, eu peguei 3 códigos dela. 3 códigos para dermatologia e 1 código para cirurgia plástica. Vou falar da cirurgia plástica aqui. Ela falou assim: doutor, eu queria muito botar uma mão. Só que eu tô com medo porque eu tenho um nódulo. Aí imagina, se você é cirurgião plástico e fica atento a essas coisas, e você faz um vídeo falando, a mulher que tem um nódulo de mama, ela pode ou não pode colocar uma prótese de mama, e essa mina olha, ela começa a se relacionar. E aí ela vai se relacionando, e aquele médico passa a ser a referência para ela. E por ser uma referência para ela, o que ela faz? No dia que ela tomar a decisão, e se for possível, ela vai fazer com ele. Rafael, eu não sei fazer vídeo. Claro, se você não sabe como é que capta as informações para fazer os vídeos adequados. Porque os vídeos estão lá no consultório.
E aquele convênio que tu atende, que tu tá reclamando porque tu atende muito, se você atendesse de forma estratégica, se você soubesse quais os códigos você precisa entender para na hora da consulta você captar as informações corretas, você vai fazer vídeos que se conectam na internet. Por quê? Porque a dúvida do seu paciente do consultório é a dúvida dos seus seguidores. E se você tiver a dúvida dos seus seguidores usando uma linguagem simples, intencional e magnética, você se conecta a tal ponto que ele relaciona com você e gera consulta. E aí é um ciclo vicioso. Mas claro, você não sabe essas competências, aí você faz o quê? Vai se lamentar. Vai pro plantão, ouvir aquelas pessoas que estão lá reclamando do plantão, que a medicina não presta. Aí, é aquilo que eu falei, as crenças limitantes individuais estão na sua cabeça. Porque as informações que estão chegando, que está gerando os bloqueios na sua mente. Mas você fala o quê? Ah, não dá não, mês que vem eu faço. Mês que vem eu entro naquele curso. Pô, eu sei que aquele cara vai me ajudar. Eu sei que aquelas aulas ali vão contribuir pro meu sucesso. Mas mês que vem eu faço. O mês que vem, meu amigo, você já podia estar arregaçando na internet. Você já podia estar melhorando o desempenho daquela secretária porque você teve acesso a informações que vão possibilitar você enxergar a sua carreira profissional de outra forma. Mas você faz o quê? Não, tá caro. Ah, se for pagar à vista, não dá não, velho. Tem uma viagem que eu vou fazer aí. O feriadão tá vindo. Eu aluguei aquele resort lá. 10 mil. Dá não, velho. São escolhas. São escolhas que podem impactar na formação do seu filho. São escolhas que podem impactar no seu relacionamento conjugal. São escolhas que podem impactar na vida dos seus familiares. E aí, o que você vai fazer? Vai pro resort para tirar aquela foto pro seu colega? Ou você vai investir na sua carreira? Acessando as informações que você precisa desenvolver para ter as novas competências dos médicos que lideram o mercado. Então é assim que eu fecho a live, tá bom? Reflitam sobre isso, porque suas decisões podem impactar o futuro da sua família, talvez de um filho que vem pela frente. Ambiência. Escolha as pessoas que você ouve. Escolha os ambientes que você convive. E lembre que as amizades são de fases. As amizades que eu tinha na fase do ano anterior são diferentes das amizades que eu tenho agora. Porque as fases mudaram. A forma de pensar mudou. E às vezes aquela amizade lá de trás não está fazendo mais sentido para o nível que você está acessando agora. Então reflete sobre isso e lembre, o sucesso depende de você. Não é da política, não é da faculdade, não é da medicina, não é do convênio, não é de ninguém. É da sua decisão. Estava falando com minha irmã hoje, Mônica. O comportamento que ela precisa desenvolver agora, para levar para o nível que ela quer ir o próximo, ela precisa desenvolver novas competências. Para o lugar que eu estou indo agora, eu estou buscando novas competências. Todos os dias eu estudo. Todos os dias. Tá ali, ó, uma pilha de livros que eu comprei. Por quê? Porque aqueles livros vão me dar o acesso ao que eu quero. Aí de medicina? Não. São de outras coisas. Por quê? Eu, pessoal, sou extremamente ambicioso, que é diferente de ganancioso. Ambicioso é porque eu quero ir para um nível muito alto. Estou pagando o preço, mas faz parte do jogo. Aí você precisa saber qual tipo de jogo você quer jogar. Tá bom? Pensa nisso quando botar na cabeça na cama hoje. E lembre, as decisões de hoje vão impactar em como você vai conviver com sua família daqui a uns anos. Ou talvez daqui para amanhã. Tá bom? Um abraço a todos. Semana que vem a gente tem mais uma live, tá bom? Obrigado pela audiência de todos vocês. E lembre que é assim. É dureza, mas vale a pena a jornada, tá bom? Um abraço, fique com Deus. Uma excelente noite a todos vocês.